Olá, boa noite. O caso grave de um adolescente de 13 anos assassinado por justiceiros no bairro Cobi, em Vila Velha. Antes de ser executado, o menino tentou matar a vizinha a facadas, crime que teria sido encomendado por uma mulher. Você acompanha agora imagens de vídeos que circulam nas redes sociais e mostram um adolescente explicando a criminosos por que teria esfaqueado a vizinha. Logo depois, ele foi morto. Quem foi? Eu vou falar. Fala, mano. Eu não tô aguentando mais. Fala, então. Continua. Não, pode ficar tranquilo, não bate nele mais não, ele vai falar, não precisa bater nele não, ele vai falar. Vai. Tô te falando pra você, pra você pegar ela lá. Agora Porque pergunta ela por tem quê. raiva da... Por que ela tem raiva? Não sei, ela só falou, mano. Ela, faz pra mim, que não sei o quê, pode fazer pra mim. Mas ela falou pra você dar facada ou você que inventou a faca? Não, foi ela que falou, até matar de facada pode. Olha, talvez não imaginasse, mas logo depois de confessar o crime no vídeo, o menino foi morto a tiros. O corpo foi abandonado no meio da rua. Essa história violenta começou ontem. Depois de discutir com a mãe, o adolescente foi acolhido na casa da vizinha, que é amiga da família. E enquanto ela dormia, o menor tentou matá-la a facadas. O corpo do adolescente de apenas 13 anos, isso mesmo. 13 anos de idade, foi deixado perto da linha do trem no bairro Cobi, em Vila Velha. A equipe da Polícia Civil esteve na região, chegou a subir um morro próximo, o Cobi de Cima, onde uma diligência foi feita. Esse vídeo mostra o local onde esse menino teria sido torturado durante toda a madrugada e, depois de muito espancamento, executado a tiros. No local onde o corpo foi deixado pela manhã, a mãe da vítima acompanhou o trabalho da perícia, mas, claro, muito abalada, preferiu não gravar entrevista. Segundo moradores que não quiseram gravar entrevista, pelo menos 5 homens, durante a madrugada, levaram o jovem até esse local, onde ele foi torturado e executado. Esses homens, segundo os moradores, estavam armados, inclusive. Depois, só pela manhã, é que o corpo foi encontrado lá na linha do trem, próximo à linha do trem, na parte baixa do bairro. A equipe da perícia da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa esteve no local e contabilizou cerca de 18 perfurações em todo o corpo do adolescente. E esse crime, segundo informações, teria sido cometido após esse jovem, esse adolescente, ter tentado matar uma mulher a facadas, a própria vizinha. No corpo da auxiliar de estoque de 29 anos, as marcas das facadas, 8 ao total, 5 só na região do pescoço. Ela contou que havia deixado o menino dormir em casa porque ele havia brigado com a mãe. Tinha chegado em casa embriagado. Me pediu para dormir na minha casa porque tinha brigado com a mãe. E eu fui, arrumei o colchão dele do lado do meu filho, de 4 anos. E quando foi meia-noite e pouco para 1h, ele acordou me esfaqueando. A mulher ainda contou que o jovem chegou aí na casa dele, que fica ao lado, para pegar a faca que utilizou para golpeá-la. Para casa. Ele pulou lá dentro da casa dele de novo e pegou uma faca e veio para cima de mim. A auxiliar de estoque tem 2 filhos, um de 4 meses e outro de 4 aninhos que dormia ao lado do jovem. Ela tentava entender o que motivou um ato tão violento. Ela viu esse menino de 13 anos crescer, conhece toda a família. Ainda, claro, está em choque com tudo o que aconteceu. Vi ele crescer. Ele é um menino muito bom. A mãe dele nunca ensinou essas coisas para ele. A mãe dele está em choque. Mas é de quem a gente menos espera, né? A gente não pode ficar botando qualquer estranho dentro da nossa casa. Confiei, porque vi crescer. Mas aconteceu isso, por pouco ele não tirou minha vida. A Polícia Civil investiga o caso. Agora o foco é descobrir os executores do menor. Quanto ao motivo das facadas dadas na vizinha, na região, corre a informação de que alguém teria pedido para que ele fizesse isso. Um crime encomendado. Que história triste, hein? Olha, gente, hoje à tarde, a mãe do adolescente foi ao DML para liberar o corpo do filho. Até agora, nenhum suspeito deste crime foi detido. O TN2 fala agora da prisão de 2 juízes investigados por suposta venda de sentenças.
Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutmann já estavam afastados das funções. Hoje à tarde, a Justiça decidiu pela prisão preventiva dos magistrados. O repórter Yuri Demuner tem as informações pra gente. Boa noite, Yuri. É exatamente isso, Isabela. Uma boa noite para você, boa noite para quem está em casa. A prisão dos 2 juízes foi decretada na tarde de hoje pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A informação que nós temos é que os 2 estão para chegar aqui no quartel da Polícia Militar, que fica em Maruípe, a qualquer momento, onde eles vão ficar presos. Para a gente entender esse caso, entender um pouquinho melhor como funcionou, foi da seguinte forma. Os juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutmann foram denunciados pelo Ministério Público Estadual durante a Operação Alma Viva. Essa operação investiga uma suposta venda de sentença que o juiz Carlos Alexandre Gutmann teria feito em março de 2017, quando atuava na vara da Fazenda Pública na Serra. A suspeita começou durante a apuração de um outro caso, o do assassinato da médica Milena Gotardi. A investigação descobriu que o ex-marido da médica, Hilário Frasson, que é ex-policial civil e acusado de ser o mandante do crime, disse para o autor do crime que gostaria que a médica fosse morta lá na cidade da Serra. Isso porque lá no município ele teria um juiz amigo. Depois disso, a investigação seguiu, chegou até o nome dos juízes, até que a Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Luciana Andrade, pediu a prisão preventiva deles, alegando interferência nas investigações. Ainda durante a sessão de hoje, outros 2 homens que também são suspeitos de participarem do esquema também tiveram a prisão decretada. Vale lembrar que os juízes já foram afastados, de suas funções, eles têm direito à cela especial e por isso vão ficar presos aqui no quartel da Polícia Militar em Maruípe. Por meio de nota, a defesa do juiz Carlos Alexandre Gutmann negou que ele tenha qualquer tipo de participação nesse esquema e disse que confia na apuração dos fatos. Já a defesa de Alexandre Farina ainda não respondeu à nossa demanda. São essas informações, Isabela, um caso gravíssimo de corrupção de juízes, A gente volta com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Vamos continuar acompanhando essa história. Bandidos usaram uma submetralhadora durante um assalto a uma loja de celulares na Serra e ainda fizeram um disparo. Nas imagens da câmera da loja, dá para ver um dos bandidos armado rendendo o comerciante. O outro está com uma submetralhadora nas mãos. Enquanto a vítima é feita refém, aparece um cliente do lado de fora e o criminoso atira para impedir que ele entre na loja. Depois de trancar o comerciante no banheiro, os bandidos abrem as mochilas e roubam 40 aparelhos celulares. Eles fogem da loja em um carro modelo Fiesta de cor prata. Este roubo, gente, foi em uma loja no bairro Planalto Serrano, no Bloco A, no final da manhã de hoje. Esses bandidos ainda não foram encontrados. Vamos mudar de assunto, gente. Com essa chegada da frente fria, essas baixas temperaturas do estado, os médicos estão alertando para ter cuidado com o coração. É que tempo mais frio é mais propício para infartos. Inclusive, no sul do estado, uma profissional de educação física tomou um susto. Ela teve uma morte súbita e a massagem cardíaca que ela recebeu por 16 minutos a fez voltar a viver. Foi tudo muito rápido. A Cíntia estava trabalhando quando, de repente, apagou. Só retornou à consciência 3 dias depois. Meu coração parou na terça-feira passada e foi um dia normal. Levantei, tomei meu café, fui para o estúdio. Quando eu sentei, foi o último momento que eu lembro. Depois eu só acordei na sexta-feira. A profissional de educação física morreu. É que durante 16 minutos o coração dela parou. Foi uma morte súbita. Eu tive uma morte súbita, meu coração ficou parado 16 minutos e esses 3 médicos que estavam no estúdio no momento começaram a fazer as primeiras manobras para que eu pudesse voltar. Até que o suporte de socorro chegasse a tempo, eles fizeram as massagens cardíacas e a respiração boca a boca. Aos 16 minutos eu comecei com a pulsação, foi quando eles começaram, me intubaram, para me preparar para me remover para o hospital. Nós fizemos uma videochamada, primeiro porque a Cíntia está lá em Cachoeiro e segundo porque a empresária precisa de repouso. Depois de tudo o que aconteceu, ela precisou também passar por uma cirurgia para instalar um desfibrilador direto no coração. Essa volta à vida, após quase 20 minutos sem batimentos, para ela
foi um milagre. A ficha ainda não caiu, né? Porque você fica se perguntando como, né? Por quê? Como isso aconteceu e por quê, né? No dia do fato ocorrido, foi feito todos os exames novamente. Eu fiz um cateterismo, eu não tenho nada no coração. Se suspeitou que eu poderia ter tido um AVC, não tive nada também. Então, o que se propõe agora é fazer uma bateria de exames genéticos para ver se eu tenho algum problema genético. Porque meu coração, ele está normal, né? Eu tive uma arritmia e ele parou. Mas não existe ainda, a gente não sabe uma causa para isso. Então, realmente, eu morri, eu voltei. Alguma coisa no organismo da Cíntia causou uma arritmia, um descompasso dos batimentos cardíacos, o que causou uma morte súbita. E com esse frio que está estacionado aqui no Espírito Santo, quem tem problemas cardíacos precisa ficar atento. É que o inverno como um todo é prejudicial para essas pessoas. O frio, além de favorecer a pessoa ficar mais dentro de casa, comer os hábitos alimentares ruins, beber um pouco mais, comidas mais calóricas, ele leva a alteração na circulação, aumentando a pressão arterial, aumentando o risco de arritmia, aumentando o risco de AVC. Então, os pacientes que já são cardiopatas, que já tiveram infartos, eles têm mais tendência de ter complicações também nessa época. A atenção vale também para quem não tem problemas cardiológicos, por isso, nem pense em se descuidar nesse frio. Quando você tem queda da temperatura abaixo de 14 graus, ou se você tem uma queda abaixo de 10 graus, uma queda mais abrupta, você também pode ter esse quadro de vasoconstricção e favorecer a arritmia e favorecer aumento de pressão também. Curta o frio com atenção, tá? Se aqueça e aqueça também o coração. Um vereador foi preso por envolvimento no homicídio do ativista político Jonas Soprani em Linhares. O vereador Valdeir de Freitas Lopes, do PTB, foi preso em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a polícia, ele seria o mandante da morte do ex-candidato a vereador Jonas Soprani, assassinado a tiros no último dia 23 de junho em Linhares. Outras 2 pessoas já foram presas, são 2 irmãos gêmeos que seriam os executores do crime. A motivação ainda não foi esclarecida pela polícia. O vereador Valdeir vai ser trazido para o Espírito Santo amanhã para prestar depoimento. No próximo bloco, mais de 13 mil testes gratuitos de Covid já foram feitos em terminais de ônibus. Os detalhes em instantes. Em pouco mais de um mês, mais de 13 mil testes contra a Covid já foram feitos no aeroporto e em terminais do Transcol. O governo ainda pretende ampliar os locais de atendimento. Lembrando que tanto o teste rápido quanto o PCR, que é aquele do cotonete, são de graça. Tiago tem 19 anos, ainda não foi vacinado contra a Covid-19 e fez o teste para saber se está ou não com o vírus. Vou participar de um programa, que eu trabalho com a internet. E aí a gente precisa fazer o teste, para poder participar, desse programa. Fiquei sabendo o que estava fazendo e vim direto do trabalho para cá. Já a dona Jandira, que tem 72 anos, foi vacinada com as 2 doses. Ela anda com máscara reserva e álcool na bolsa. Mesmo imunizada e se cuidando, quis fazer o teste. Prevenção, porque a vacina não é eficaz 100%. E a gente pode pegar sim, com certeza. Pode não ser grave, mas pode pegar. O teste é de graça. O mesmo teste na rede particular custa entre R$80 e R$150. Dona Jandira e Tiago foram ao terminal de Jardim América. A procura pelo teste estava menor na tarde desta quinta-feira. No local, já foram testadas 3.118 pessoas e 306 exames deram positivos. Ao todo, na Grande Vitória, foram mais de 13 mil testes e 700 casos positivos do vírus. Mostra uma boa adesão da população. Nós já fizemos até o dia de ontem mais de 1.008 exames, então mais de 1.000 pessoas já passaram nesses locais. E essas amostras, ressaltando que elas são encaminhadas para o LACEN. Atualmente, a Secretaria Estadual de Saúde realiza os testes de Covid em 3 terminais na Grande Vitória. Aqui em Jardim América, que fica em Cariacica, Laranjeiras na Serra e Itaparica em Vila Velha, além do aeroporto em Vitória. Em média, são 500 testes realizados diariamente. E a boa notícia é que houve uma queda nos casos de Covid aqui na Grande Vitória.
Na próxima semana, os testes também devem ser oferecidos na Ceasa, em Campo Grande, Cariacica. Nós estamos com expectativa de ampliar cada vez mais. Então, é uma estratégia que hoje o cidadão, através da plataforma de agendamento online, dentro da sua própria casa, ele consegue fazer o agendamento, isso ir no dia apenas para coletar, e ele consegue visualizar, ter acesso ao seu resultado dentro da própria casa. Para agendar ou acessar o resultado do exame, basta acessar o site saude.es.gov.br. Agora a gente atualiza as informações da pandemia. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas perderam a vida e houve o registro de 515 novos casos. Até hoje, o Espírito Santo perdeu 11.879 pessoas e quase 542 mil tiveram contato com o vírus. Com relação à vacinação de Covid, vamos ver aqui no painel Vacina. Até hoje, mais de 1.941.000 pessoas receberam a primeira dose e mais de 815 mil tiveram a segunda aplicação. Em instantes, o TN fala do acidente sofrido pelo secretário de Segurança do Estado. Nós já voltamos. O secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, sofreu um acidente de carro durante a agenda no sul do estado. O carro onde estava o secretário ficou com a lateral amassada. O veículo foi atingido por um caminhão na ES 060 em Praia das Neves. Além do coronel Alexandre Ramalho, também estavam no veículo o prefeito de Presidente Kennedy, Dorley Fontão da Cruz e outras 2 pessoas. Eles estavam numa agenda oficial visitando a Escola Municipal de Marubá, que será no futuro uma escola cívico-militar. Quando voltavam da agenda, o veículo em que estavam se envolveu em um acidente com um caminhão. Todos que estavam no carro passam bem. O motorista do caminhão precisou de socorro e o SAMU foi acionado. O TN2 encerra com imagens do tempo aqui na capital. A frente fria continua amanhã com previsão de mínima de 12 graus na Grande Vitória e chance de geada na região serrana do Espírito Santo. Boa noite para você, até amanhã.